O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus hoje não vem acariciar o nosso ego, não. Ele vem nos acordar, nos despertar. Na primeira leitura, Davi, o homem segundo o coração de Deus, cai. E cai feio, cai escondido, cai achatado que nem viu o pecado. E Deus manda Natã, o profeta Natã, não para acusar Davi, mas para fazer Davi se enxergar. E o Natã conta uma história para Davi. Vai lá na primeira leitura. Está lá a história. Mas quando o profeta Natã faz Davi enxergar, e Davi diz que vai tomar atitude com esse homem, Natã, o profeta Natã diz: esse homem és tu. Essa frase atravessa séculos e hoje ecoa aqui dentro do nosso ser. Não é sobre Davi, é sobre eu e você, sobre nós. Quantas vezes a gente peca e tenta maquiar o pecado? Quantas vezes a gente erra e diz: não foi tão grave assim. Não foi grave? Todo mundo faz. Deus entende. Algumas pessoas dizem isso. Que é isso? Deus entende, sim, claro que entende, mas Ele não compactua com a mentira, Ele não compactua com o teu pecado, com o meu pecado. O pecado não destrói, porque Deus é misericórdia. O pecado destrói o ser humano por dentro, porque o pecado só realmente destrói porque nos afasta da verdade de quem somos. Nós nos afastamos até de Deus. Não é Deus que se afasta. Deus quer nos amparar. Nós caímos de joelhos no chão, nos ferimos. Deus corre para nos socorrer. Mas às vezes nós não queremos a ajuda de Deus. O orgulho nos fere. O medo, o orgulho, tudo isso nos fere, isso nos afasta de Deus. Somos nós que fugimos de Deus.
E quando Davi cai, ele faz algo que salva tudo. Ele não foge de Deus. Davi, ele não foge de Deus. Ele chora. Ele se quebra por dentro. Ele reza. O Salmo 50, aí, a oração de Davi. E o Salmo 50 nos diz: criai em mim um coração que seja puro. Isso é fantástico. Não é, o Salmo, Davi não diz, Senhor, muda a situação. Davi não pede para mudar a situação, entenda isso. Davi pede para o Senhor mudar o seu coração, o coração dele ferido pelo pecado. Porque Deus não quer sacrifícios externos, filhos e filhas. Não quer. Deus quer um coração humilhado, rasgado e sincero. Vejam no Evangelho. Os discípulos estão no barco. Jesus está dormindo. A tempestade é real. O medo dos discípulos também é real. A água entra no barco. O barco quase já está afundando. E eles gritam: Senhor, não te importas que pereçamos? Essa é a oração de quem está cansado, de quem já tentou de tudo, de quem não aguenta mais fingir ser forte. E Jesus acorda. Na verdade, é acordado pelos discípulos em desespero. Mas espere, ele não repreende primeiro a tempestade, ele repreende a falta de fé. Embora que ele vai e acalma a tempestade, mas Jesus já repreendeu a fé daqueles discípulos. Porque o problema nunca foi a tempestade, nunca é a tempestade. O problema foi esquecer quem estava ali no barco. Eles esqueceram quem estava ali no barco. Irmãos, minhas irmãs, escuta isso com o coração, o que eu vou falar para vocês. Jesus não prometeu ausência de tempestades. Ele prometeu presença no meio delas. As tempestades estão aí para nos fortalecer, nos forjar. Porque Deus nos quer melhores. E somente as tempestades podem fazer isso por mim e por você. O barco pode balançar, a água pode entrar, o medo pode gritar. Mas Jesus está aí. O teu barco, o meu barco não vai afundar. Não vai afundar. Hoje Deus nos chama a duas coisas muito claras. Primeiro, reconhecer o pecado sem desculpa. Precisamos reconhecer o nosso pecado e sem desculpa. E outra, confiar mesmo quando ele parecer dormir, parecer que ele está no silêncio, parecer que ele está ausente. Precisamos confiar. Ou você se humilha como Davi, ou o orgulho te afunda como a tempestade. Mas quem se quebra diante de Deus nunca afunda. Saiba disso. E termino com isso no coração de vocês. O mesmo Deus que revela o pecado é o Deus que acalma o mar. O mesmo Deus que confronta é o Deus que restaura. Se hoje você se sente sujo, cansado, se sente com medo, este é o melhor lugar para estar, aos pés de Jesus, no meio da tempestade, com um coração verdadeiramente arrependido. Porque onde há verdade, Deus faz silêncio e o mar se cala. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Inclina a cabeça e receba a bênção. Eu te abençoo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Eu sou o Diácono Cadu. E saiba, eu rezo por você.